Muito bem, vamos lá. 2026. É a vez do Ciro Gomes? Será? Vamos lá. Canal hidropônica. Eu ia falar hipocondríaco. Canal hidropônico. Simbora. Nos últimos tempos, eu tenho observado um movimento, e principalmente no Twitter, que é a rede social que mais pauta o debate político hoje no Brasil e no mundo, falando sobre o Ciro Gomes, que talvez essa eleição de 2026 fosse de fato a hora do Ciro Gomes. Será? Olhando os espectros políticos que a gente tem, enfraquecidos da maneira como estão, né? Bolsonaro sem poder concorrer e o Lula enfraquecido, talvez não concorrendo também. Esse seria o momento do Ciro para se tornar presidente do Brasil. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Vocês acham que o Lula não vai concorrer? E muita gente tem comentado sobre isso também. Eu tenho visto um movimento de pessoas falando, cara, tá aí, eu daria uma chance pro Ciro em 2026? Cara, eu votaria no Ciro em 2026? Amigo, olha, eu vou falar com vocês. Qual foi o dia? Dia desse eu tava vendo um cara que ele é... Pô, qual foi o candidato? Ah tá, eu tava vendo o BRKS Edu. O BRKS Edu... Num vídeo aleatório, assim, não é pra dar hate não, tá? Mas isso acontece muito, galera. E, falando assim, que ele votaria, de repente, num candidato outside, tá ligado? E aí, na época, falando de São Paulo, era o Pablo Marçal. Mas assim, qual é o lance? Toda vez que isso começa a surgir esse argumento de será que é a vez do Ciro? Eu não diria, pensando aqui, não é que talvez fosse a vez do Ciro. É que me parece que existe um desejo dentro das pessoas, principalmente a galera classe média, que é, eu votaria num cara rico, sabe? Eu votaria numa outra pessoa, na verdade, tá ligado? Que, pensando aqui, poderia ser o Ciro? Talvez. Mas é o famoso, eu votaria numa terceira pessoa. Que pessoa? Essa pessoa são só os estereótipos, enquanto ela não se materializa em alguém, tá ligado? Eu votaria num estereótipo aí. Que estereótipo é esse? Em geral... Vou falar mais pra frente. E geralmente, pessoas que não são tão ligadas assim ao trabalhismo, ou seja, espectro político de pessoas que talvez estejam ali no centro-direita, no centro-esquerda, que são a maioria das pessoas. Essas pessoas não são a minoria, só que elas são uma maioria menos barulhenta. E aí fica a pergunta, será que o Ciro Gomes tem de fato chance em 2026? Será que dá pra gente considerar essa chance relevante? E o que pode acontecer em 2026 para colocar o Ciro dentro da presidência da República ou para tirar o Ciro da presidência da República? É sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo de hoje. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando sobre por que eu desisti do Ciro Gomes. E para quem entendeu o vídeo, para quem foi pro vídeo além da... Choco vota no Amoedo? Aí não. Do título, e a maioria fez isso porque eu vi os comentários, a maioria entendeu a minha crítica ao Ciro Gomes naquele vídeo, era uma crítica muito mais de um, digamos assim, um fã que estava frustrado do que alguém que estava, de fato, desconsiderando o nome do Ciro Gomes para ser votado, ou alguém que não queria que o Ciro Gomes chegasse à presidência da República. Como eu disse e repito, eu votaria no Ciro para presidente do Brasil, para síndico do prédio, para qualquer for. Onde ele se candidatar, eu vou votar no Ciro porque... Mas a pergunta é, o Ciro quer? Não, eu acho que inclusive essa é uma pergunta honesta que a gente tem que fazer aqui, né, gente? Porque lembra que na última eleição o Ciro falou que tava fora do jogo, tá ligado? Então o Ciro quer? Tá ligado? Ele me representa em termos políticos e o espectro político que eu acredito. Mas não interessa só o meu voto. No final das contas, o meu voto diz muito pouco. Pessoas que pensam assim como eu, se a gente for pegar a raiz do núcleo duro do cirismo, a gente viu. A gente se tornou o quê? 3%? Se a gente esticar muito e desconsiderar a polarização, 10%. Então, assim, é muito complicado a gente depender disso. Mas será que esses movimentos que a gente está vendo e aqui eu trago para vocês, será que eles são de fato representativos daquilo que a gente vai encontrar em 2026? Olha o que esse cara falou aqui. O Ciro é o único candidato abertamente de esquerda que eu considero voto. O único. Preferiria 1000 vezes. O Ciro disse... Chat, pergunta pra vocês aqui. Vocês consideram o Ciro de esquerda? Eu pergunto pra vocês. Eu só quero resposta de dois grupos sobre o Ciro Gomes. A de vocês e a do Jones Manuel. Será que o Jones Manuel consideraria o Ciro de esquerda? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu sou engraçado. Vocês consideram o Ciro de esquerda? Vai lá, comentários, vai lá. Ciro mais esquerda que o Lula. Cadê? É esquerda sim. Acho que é mais esquerda que o Haddad. O outro falou ali que não. Ciro é desenvolvimentista, ser de esquerda é outros 500. Choco, isso é uma ofensa pros ciristas? Ó. Esse keynesiano arrochado do que essa merda que a gente tem hoje. O Ciro não ia dar palco pra o... Olha esse comentário. Ciro não é de esquerda nem se ele fosse canhoto. Calma, pô, que isso? Sacanagem.
progressismo, porque ele é o único de esquerda do Brasil que ainda liga pro trabalhador. Você percebe que não é um cara que, né, é do espectro político propriamente do Ciro, até porque se fosse, ele não falaria que ele é o único candidato abertamente de esquerda que ele considera. E aí tem outra pessoa falando aqui, a Gabi falando, vamos nos reunir e colocar o Ciro na presidência em 2026 e pronto. E aí outra pessoa falando aqui, depois eu vou ler o da Giz aqui, mas outra pessoa falando, na moral, eu votaria fácil no Ciro Gomes. E assim, você percebe que não são pessoas de fato voltadas para o espectro político do Ciro propriamente, porque senão a pessoa não falaria assim, na moral, eu votaria no Ciro Gomes. Não. Aí eu não caio nessa não, irmão. Nada contra, inclusive, tá? Só uma coisa que eu aprendi é que movimento político não tem nada de orgânico, essa porra, tá ligado? Nada vem do nada. E aí, outra pessoa aqui falando, discordo muito do Ciro, mas eu votaria fácil nele contra o Lula ou o Bolsonaro. Então você percebe que todas essas pessoas são pessoas que não são pessoas muito ideológicas, nem para um lado nem para o outro, mas são pessoas que, olham para o que o Ciro fala, olham para a crítica que o Ciro faz e falam assim, cara, faz sentido o que esse cara tá falando. Mas sabe que também o que eu acho que acontece? O Brasil tem um outro fenômeno, galera, que é o fenômeno Barrabás aí, ó. Tô inventando nomes agora, tá ligado? Lembra da famosa história bíblica de que quando Jesus foi preso, o Herodes, né, foi pro povo e falou assim, galera, temos aqui 2 criminosos, esse Jesus aqui e o Barrabás, que era um ladrão, ó. Eu vou dar indulgência pra um deles aí, né? Vou liberar um deles. Vocês querem que eu liberar quem? Libera Jesus ou libera o Barrabás? Liberado o Barrabás, né? Então, o que eu acho é que tem muita gente que vai no mesmo pique, que é o seguinte. Lembra do famoso meme do a culpa não é minha, eu votei no Aécio? Eu acho que, de certo modo, o que a gente vê agora, pré-eleição, é um movimento parecido, que é a galera que ou que votou no Lula, ou que votou no Haddad, mas que agora, pra tirar o seu da reta, né, fala assim, eu queria o Aécio agora, tá ligado? Ou, no caso, o Ciro, desculpa, my bad. Eu votaria no Ciro, tá ligado? Porque sim, tá ligado? Meio que pra lavar as mãos, me parece isso. Faz sentido a crítica que ele tá fazendo. E por que isso acontece? Eu quero pensar aqui junto com vocês. Acontece muito pelo fato da gente estar vivendo nesse momento agora o meio de um governo. Se vocês observarem, 2025 é o meio do governo do Lula. Você teve aí, ele entrou em 2023, 2024 e começa o 3º ano de mandato do governo. E aí aquela polarização, digamos assim, eleitoral, aquela polarização que aproveita para explorar o que de pior há no outro lado e colocar todo o terrorismo eleitoral em cima do outro candidato, ela meio que já se dissipou da última eleição. E ela também não está tão próxima assim da próxima eleição para que isso comece de novo a se aflorar. Então, os candidatos que apresentam mais proposta, que normalmente são mais preparados, eles começam a se sobressair de novo, porque a vida no concreto não mudou. A vida no concreto continua ruim. A pessoa vai no supermercado e tá R$30 o café. Não. Ai, não, porra. Aí, o argumento do café, caralho. Pelo amor de Deus, bicho. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. Aqui, ó. Prestem atenção, você que tá vendo esse corte. É impressionante. Existe um movimento no Brasil que é, quando eu vou criticar algumas coisas, elas são... É como se houvesse um bingo, tá ligado? Vou criticar especificamente algumas coisas. Eu já falei aqui de alguns deles. Quando o pessoal vai falar mal do Drex, você pode ver, todo youtuber vai falar aqui. Vou dar um exemplo, se você quiser comprar um carro, do outro carro, o Drex vai funcionar assim. Porque se o Drex for colocado em prática, o governo vai, por exemplo, dizer que você só pode gastar dinheiro naquele bairro. São sempre os mesmos argumentos. Os argumentos de hoje em dia, para produto caro no Brasil, porque tá tudo difícil no governo, os argumentos hoje são esses. É o preço do café. É impressionante. Só não estão te contando que tem um monte... Que a gente tá num superávit de dólar nos últimos meses, graças a uma especulação do cacete na Bolsa de Valores. O produtor brasileiro vai preferir o quê? Vender em real ou em dólar? E, de novo, um monte de notícia aí de café escondido. Teve um casal aí que deu um golpe nos caras do café. Vocês viram isso aí recentemente? O povo que vende café falou assim, vou pegar esse cafezinho aqui e não vou vender agora não, vou deixar ele escondido no nosso armazém pra dizer que não tem pro preço subir. Aí guardaram com o casal lá e o casal pegou o café e... Deu um prejuízo, acho que 70 milhões de reais, uma coisa assim, né? O valor, um valorzão, mano. Então assim, o argumento do... Desculpa, gente, eu fico puto com isso, que são os mesmos argumentos, cara. Parece que os caras são brifados, porra. O que tá caro aí?
O cara da semana é o café. É o café. Entra em qualquer rede social de texto, é o povo com esse papo de, mas o café tá caro, né? Porra, bicho, é sempre a mesma coisa. Então ela olha e fala assim, caraca, bicho, votei nesse cara e esse cara não mudou nada. Porra, tá aqui, deixa eu escutar aqui que esse outro cara, que não é o que tava antes, tá falando. Pô, faz sentido o que ele tá falando. Por que a gente não coloca isso em prática? Talvez eu votaria nele. E aí, como você não está tão próximo da última esculhambação eleitoral dos últimos de 2022 e nem tão próximo da próxima esculhambação eleitoral que vai ser 2024 e 2026, e quando eu falo esculhambação eleitoral é explorar o que há de pior mesmo, é o famoso o Brasil vai virar Cuba, é o fascista, é o comunista, vai fechar igreja. Se votar nele, a gente vai comer cachorro. E se votar no outro, a gente vai virar uma ditadura. Ou seja, não tô nem querendo fazer juízo de valor aqui para dizer se isso é certo, se é errado, o que é certo ou o que é errado em relação a isso. Mas eu tô dizendo que o que há de pior que se explora durante a eleição, que é o que faz as pessoas irem para o extremo, não tá aflorado agora em 2025. E é por isso que você vê todo mundo falando assim, tá, eu daria uma chance pro Ciro Gomes em 2026. Só que o problema é que isso não se sustenta na prática até 2026. Porque quando isso voltar, quando se aflorar de novo essa disputa e essa exploração do que há de pior na sociedade, do que há de pior no outro, e começar o terrorismo do tipo, se não votar no Bolsonaro, vai ter mais 4 anos de Lula. E aí... Mas, de novo, eu volto ao ponto aqui. Será que o Ciro quer, mano? Porque me parece que o povo quer... As pessoas têm mais boa vontade com o Ciro candidato do que o Ciro consigo mesmo, tá ligado? Começa a esculhambação, começa a cachorrada. Ou, se não votar no Lula, o Bolsonaro volta. E aí começa, porque é o fascista, é o ditador, o outro é o comunista, o outro é mais 4 anos de comunismo e vai quebrar o Brasil. Onde saiu essa notícia do roubo de café? Aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho aqui, ó. Roubo, café. Aqui, ó. Olha lá. Bom, ó, casal suspeito de sumir com café. Aqui, ó, G1, vai lá. O que se sabe do sumiço do café? O que se sabe sobre o sumiço de milhares de sacas de café e prejuízo milionário a produtores paulistas? A polícia prendeu essa semana um casal de empresários suspeito de sumir com sacas de café de dezenas de produtores no interior de São Paulo, causando um prejuízo daqui, ó, 63 milhões! E ele não quebrou agora nesses 4 anos, mas se deixar ele nos próximos 4, aí vai quebrar de vez o país, não tem a menor condição. E aí os votos vão para os extremos. E não se sustentam no candidato que, em tese, teria até as melhores propostas, mas não é o candidato que representa esses extremos. Além do que, e aí vem um próximo passo, que é outra coisa que eu queria comentar com vocês, o que acontece é, se o Ciro chega... nas primeiras pesquisas eleitorais de 2026, quando tivesse começando a levar mais a sério o período eleitoral, na segunda posição, tirando ou Lula ou Bolsonaro, o que acontece no final das contas é que ele começa a tomar porrada ou da máquina petista ou da máquina bolsonarista. E essa porrada vem com muita força, meu amigo. Mas isso acontece com todo candidato. Não é só com o Ciro Gomes. É o modus operandi da política nacional, infelizmente. Né? Não é como se o Ciro tivesse nascido ontem. É porque não vamos esquecer que no período eleitoral ele fez a mesmíssima coisa, tá? E eu nem falo isso como demérito não, tá? É do jogo aí, aparentemente, né? Essa porrada vem falando atrocidades do Ciro, falando que, se for no caso do lulista, que o Ciro é linha auxiliar do bolsonarismo, que o Ciro é fascista, que o Ciro... Por que será? O Ciro como é que eles falam? Que propaga as mesmas ideias do bolsonarismo, que o Ciro que quem vai governar é a direita, se o Ciro tiver... Ou seja, todas as atrocidades que a gente sabe que não existem, mas que a gente viu acontecer em 2022 e vão acontecer de novo. Da mesma forma, se o Ciro estiver tirando o candidato do bolsonarismo do segundo turno, o que vai ser explorado é que o Ciro ontem estava com o Lula, que já foi ministro do Lula, que o Ciro, na hora que o sapato aperta, ele ajuda o Lula, que ele é linha auxiliar do petismo. Ou seja, como é que você sobrevive a isso? Você só sobrevive a isso de uma forma, tendo máquina política. Comentários, vamos lá. Vamos aproveitar que o Gustavo Petro assumiu o BO da treta com laranja e compra de café da Colômbia. Quero ver se não aparece no Agro Brasileiro. Votei no Lula e tô longe de achar ele perfeito. Eu votei no Lula pra literalmente fugir do racismo. Tava com um literal medo de morrer. Eu critico o Lula, agora quero ver se lista criticar o Lula. Ok.
Cadê? O Ciro, cadê? Que o Ciro tem defeito? Tem, mas que os defeitos que apontam são um monte de safadeza é verdade. Não sei. De novo, a pergunta que eu faço é, será que o Ciro quer? Tendo o controle da narrativa. 48 leis do poder, inclusive. Pra quem nunca viu, é bom ver. Se você não tiver a capacidade de sustentar a porrada, você não consegue. Porque no momento em que vai se aproximando da eleição e que vai ficando interessante bater em você e não mais no outro, não mais em quem tá no poder, porque claramente ele não vai sair do segundo turno, se for o caso do bolsonarismo, ou não mais bater no Bolsonaro, porque claramente quem tá te tirando do segundo turno é o Ciro. No caso do petismo, se for o Ciro tirando o candidato do PT do segundo turno, você vai pra máquina de moer, seja petista ou bolsonarista. Mas foi a mesma coisa que o Ciro fez no caso na última eleição com o Lula, cara. Começou a bater muito mais no PT porque era de lá que ele queria arrancar votos. Ele fez essa escolha. E essa escolha, obviamente, ela foi retribuída com o PT falando assim, ó lá então, tá colado no Bolsonaro. De novo, nem é o que eu tô dizendo, mas eu acho que é do jogo. Entretanto... Raspacol mandou R$5. Que? Gente, em 2026 venho como vice-presidente do Ciro Gomes. Afinal, nossos pensamentos se alinham. Obrigado, Ciro, pelo apoio em 2022. Sacanagem. Sabe o que eu acho assim, ó? Eu acho que eu sinto uma puta boa vontade dos ciristas, mano. Mas que eu não sinto no Ciro. Honestamente, assim, tá ligado? Honestamente, porque, cara, infelizmente a política não se ganha só tendo razão. Você precisa fazer... Como é? Você precisa dançar lentinho pros cria. Tá ligado? É foda. E se você não tiver uma força de militância desenvolvida ao longo dos 4 anos do último período eleitoral, você não vai conseguir tancar isso. E foi exatamente isso que eu falei no outro vídeo. E, cara, eu fico triste de pensar isso. Porque, assim, eu queria ter essa mesma sensação e essa mesma esperança. Porque, cara, eu acho que poucas pessoas queriam ver mais o Brasil presidido pelo Ciro Gomes do que eu. Assim, cara, eu criei um canal disso. Tá vendo? Ó, de novo, não é uma crítica pessoal, mas é esse o ponto. É porque assim, ó, todo político vai ter fãs. O bolsonarismo tem fãs, o Lula tem fãs. Mas pra vencer uma eleição majoritária, não dá pra esperar o comportamento de fã da massa eleitoral. Eu acho que a base cirista tem uma dificuldade de alastrar a ideia de que o Ciro é alguém super competente e que as pessoas se sintam seguras votando no Ciro para presidir o Brasil, e não no mito ou no Lula. Eu acho que existe uma dificuldade, claramente, afinal de contas, não chega lá. Por quê? Porque as ideias que eu vejo do cirista raiz, elas são muito mais de fãs. Acontece a mesma coisa com o governo Lula, tá? A diferença é que o Lula tem um histórico aí que ajuda a vida dele pra caramba, né? Porque o Lula esteve no poder e ele conseguiu fazer umas paradas que ninguém fez, e isso sustenta ele até hoje. Eu acho que talvez o desafio da base cirista seja conseguir dizer assim, ó, confia em mim e no Ciro, não só porque eu sou fã, tá ligado? Mas porque tem uns joguinhos aqui, tá ligado? Eu consegui convencer de que o Ciro pode ser maneiro, que o Ciro pode ser legal. Eu acho que o Ciro, às vezes... Aí, ó, agora vou falar uma parada aqui. Eu acho que toda a boa vontade que as pessoas têm, as que não são grandes fãs do Ciro, em ouvir o Ciro, às vezes é quebrado quando o Ciro dá os rompantes aí e mete os pés pela mão. Tá ligado? E de novo, eu sei que é o famoso, tô apanhando da máquina pública, mas de novo é do jogo, cara. Os caras querem isso mesmo. E aí eu volto ao que eu falei inicialmente sobre a história do BRKS Edu e tal, que é o seguinte. Eu percebo que no Brasil existe uma massa de população brasileira que eles estão procurando um candidato coxinha, de certo modo, tá ligado? E quando eu digo coxinha é que se vista como um coxinha, que aparente ser um coxinha. Ainda que não seja, mas que pelo menos pareça. E aí eu vou colocar o estereótipo, um velho branco que tem ensino superior, que saiba falar bonito. Eu vou meter esse estereótipo. Eu acho que tem uma massa de eleitores no Brasil que quer isso. E que essa massa, se não houver lá um Aécio, se não houver lá um Amoedo, ela pode transferir esse voto pro Ciro Gomes. Ela poderia transferir esse voto pro Ciro Gomes. Se isso por si só seria suficiente, aí é outra história, né? Mas eu acho que é onde pode encaixar aí. Eu não preciso falar mais muita coisa. Mas eu, sinceramente, não consigo acreditar porque eu sei o que acontece. E eu tenho petista, inclusive, na minha casa. E eu sei como é que é, porque eu fico lá 3 meses, 4 meses, convencendo a pessoa, dizendo assim, não, cara, mas vota. Não, mas mesmo que ele não tenha chance de ganhar, mas vota nele. Por quê? Porque, porra,
Você não pode deslegitimar o projeto do cara. Se o cara aparece com Candidato Luciano 3%, Huck. 2%, como foi da última vez que aconteceu com o Ciro, como é que ele vai, pelo menos, pleitear que as propostas dele sejam inseridas no plano de governo de quem vai governar? O cara vai virar e vai dizer assim, meu irmão, tu tem 3% de voto, o que é que tu tá querendo influenciar em alguma coisa aqui? Tu deslegitima toda a tua proposta, vota no cara. Ou seja, eu faço toda a argumentação. E aí, quando chega no dia da eleição, o cara que é petista, ele vai votar no 13 lá, não tem jeito. Ele vai Mas tu tá falando de um cara que é petista, porra, aí também é foda. Mas é o seguinte, mas de novo, ó, você tá vendo? Me parece muito mais um esforço dos fãs do Ciro Gomes do que da realidade material. Porque vamos pensar, a gente tá tendo nos últimos anos aí um monte de candidato outside que chega e consegue uma caralhada de voto. Por quê? Porque eles estão trabalhando antes também. De novo, se o Ciro tem interesse, e aí de novo, eu não sei se o Ciro tem interesse, até pelo que ele disse nas últimas eleições, que ele não participaria mais, piriri pororó, né? Então, se ele tem interesse, mano, o Ciro tinha que estar trabalhando agora, pô. E não vem me falar que a newsletter do Ciro é trabalho que não é não, pô. Pra um candidato que quer ser viável eleitoralmente, tem que fazer mais, pô. Ciro tinha que estar nas redes sociais aí, fazendo um videozinho, tarará, saindo na rua, tinha que estar trabalhando, pô. Tá ligado? Mas aí os caras não querem fazer isso, mano, o mundo não é mais o mesmo não, pô. Ou o cara mete o louco e começa a trabalhar, ou não vai não. votar em quem o Lula mandar. E quando chega pro outro lado, e que eu também tenho um bolsonarista aqui em casa, quando chega na eleição, ele vai votar no 22 ou no 17, ou seja lá no que for, porque ele Existe um negócio chamado transferência eleitoral, que nem é novidade. não consegue. Então, assim, ou você passa 4 anos fazendo um trabalho de militância que eu não vi o Ciro fazer. Olha aí, ó. Diga-se de passagem, eu já fiz as críticas no outro vídeo lá, enfim, quem quiser assistir. Não tô maluco. Porque eu desisti do Ciro Gomes, entre aspas. Ou então você não vai tancar. E aí fica, que eu falei pra vocês que eu ia mostrar no final, o comentário aqui da Giza, que é o quê? Eu espero que A Giza comentou: Tigrinho, solta a carta, cara. Aí o Tigrinho. Ciro Gomes não cai nessa briga. Ai, olha lá, eu estive em Salvador no final do ano passado e alguns colegas meus disseram que vão votar no Marçal se sair pra presidente. Olha aí, ó. Trabalho. O PDT Fortal apoiou o candidato do PL, Raspacu, à prefeitura de 2024 e o Ciro não deu um pio. Aí não pode chamar ele de auxiliar do Bozo. Tem essa grande polêmica aí, tá? Inclusive eu fiquei meio pistola porque... Fiquei meio pistola mesmo, porque vieram falar aí, né? Onde é que tem vídeo do Ciro falando isso? Porra, irmão. É política, cacete. A política, você falar e você não falar tem peso também. Olha, se estão dizendo assim, Chocolate, você apoia o Bolsonaro. Todo mundo falando, saiu a notícia de que o Chocolate apoia o Bolsonaro e não tem uma linha meio dizendo que é mentira, porra, o povo vai pensar o quê? Aí de repente aparece, o Choco deu like na foto do mito. Porra! Aí também você me quebra. Fique de que vão votar nele em 2026. Meu querido, continue curtindo a sua família e publicando a sua newsletter. Esse povo fala isso agora, mas quando chegar a eleição, vão votar em qualquer poste que o Lula indicar. Cara, eu queria não acreditar nisso, mas é isso que eu continuo acreditando. Mas sabe o que eu acho? É triste, porque falam isso como se fosse burrice. Não, cara, isso é transferência eleitoral. Isso acontece desde que o mundo é mundo. Um candidato forte indica que ele acha que tem possibilidade. Isso também, de novo, não é feito do nada. O cara faz pesquisa pra isso. E as pessoas acabam votando, porque é como funciona, tá? Infelizmente. E eu não sei se ainda dá tempo de firmar uma proposta forte de um trabalhismo que consiga ser competitivo nas eleições de 2026, ou talvez só para 2030, ou seja lá para quando. Mas eu acho que é urgente a gente fazer isso, porque senão a gente vai continuar sempre apanhando e sempre indo para os lados da polarização. Tão logo essa polarização começa a ficar mais clara quando vai chegando perto da eleição. E a gente tá cansado, bicho. Ninguém aguenta mais isso. Mas quero saber a opinião de vocês. E aí, o que você acha? Você acha que o Ciro tem condição de ganhar uma eleição em 2026? O Ciro quer participar da eleição? Ó, eu acho que os candidatos que vêm forte aí pro futuro, tá, gente? De renovação, gostemos ou não. Renovação, entre aspas, tá? É o prefeito jovem lá de... O Fulano Leite, né? Prefeito das redes sociais. Esse aí vem inevitavelmente. Antes. Rolam boatos, minimamente boatos. Do Helder Barbalho, mas aí eu já não tenho certeza, tá? E tem mais um outro, qual é o outro? E o Nicolas Ferreira. Isso aí é fato consumado, irmão. João Campos, né? Nicolas Ferreira. Esses caras são os jovens que vêm aí. Renovação, né? Então, assim, é a galera que vem aí. Da maneira como tá hoje, da maneira como você tá vendo as movimentações nas redes sociais, o pessoal falando e tudo mais e tal, você acha que, cara, esse povo fala isso, mas 2026 todo mundo vota no poste que o Lula mandar, todo mundo vai votar no poste que o Bolsonaro mandar, e não vai ter jeito. Mesmo num cenário sem Lula e sem Bolsonaro... Eu adoro que o cara, assim, fala poste como se o
Como se de fato fosse realmente poste. Não fosse pessoas que têm interesses e que a gente, por não ficar de olho nos interesses, fica com esse papo de que é poste. Eu não gosto desse papo não, cara, de que é poste. Todo mundo tem interesse. O Ciro não tem condições de ganhar 2026. O que você acha? Quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, falou e tchau. Será que o Ciro quer? Não sabemos. Mas tá aí. Se inscreve nesse canal, aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijo, tchau, obrigado. E faz o L. Faz o L, só de sacanagem. Faz o L!